A pedido da Pfizer Brasil, o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, realizou um estudo para avaliar se a pandemia trouxe prejuízos para a saúde mental das pessoas de alguma forma. E o resultado mostrou que 79% dos entrevistados se sentiram afetados, sendo a maioria de jovens entre 18 e 24 anos. E é sobre esse assunto que converso agora com a psicóloga Marina Steck. Uma pesquisa recente mostrou o impacto que a pandemia de Covid-19 vem causando na saúde mental das pessoas, principalmente entre os jovens de 18 e 24 anos. O que está por trás disso, Marina? Por que os jovens são aqueles que se sentem mais impactados nesse momento que a gente precisou aí fazer isolamento social, precisou estar mais distante dos hábitos que a gente cultivava, né? Michele, obrigada tá? É um prazer estar aqui de novo conversando com você. E o que acontece é o seguinte, né? A gente tem hoje de dados em relação ao suicídio, primeiro, né? E separadamente, que é a segunda maior causa de morte que a gente tem. Então, isso a OMS dá pra gente. Entre os idosos de 70 anos para mais, é bem intenso, mas realmente, assim, pega mais essa área dos jovens, né? Isso é o que a gente tem, assim, certo de dado. Com a pandemia, o que aconteceu? É bem fácil da gente compreender, assim, que quando a gente está nessa fase, né, da adolescência, de quando a gente é jovem ali, pensa, você está lá na escola, né, no seu ensino médio, cheio de amigos, e de repente você se vê tendo que ficar preso em casa. Então, você perde tudo aquilo que você estava vivendo, aquela interação e tudo mais. E a gente sabe, cientificamente, que de criança para adolescente, para jovem ali, é o momento em que esse lado social está desenvolvendo. É o que vai formar a sua personalidade, se você sabe lidar com pessoas ou não, se você tem facilidade de lidar com os conflitos ou não. Isso tudo é o que vai te moldar. E, de repente, você perde tudo isso, né? E aí a gente fala do online e tudo, mas para esse desenvolvimento faz muita falta esse contato presencial. E é por isso que afetou tanto. Aí vem a tristeza, né? Vem a depressão, que cresceu muito, infelizmente, porque esses jovens, eles acabam ficando tristes mesmo, né? De perder esse universo que eles tinham, essa realidade que eles tinham. Isso afeta com certeza. Diante desse quadro que você coloca para a gente, Marina, do surgimento da depressão, do surgimento da ansiedade, a gente tem alguns jovens também que fazem a automutilação, né? São esses quadros que podem evoluir para um desfecho suicida, que podem levar uma pessoa a dar cabo da própria vida? Fala um pouquinho mais para a gente de quais são esses fatores que acabam culminando nesse desfecho desastroso que a gente tem dados crescentes em Mato Grosso, se a gente observa o ano de 2019 e 2020, né? Um aumento de 18% dos casos de suicídio aqui no estado. Sim. Michele, a gente tem alguns comportamentos, né, que é legal, assim, as pessoas que convivem, os pais estarem atentos realmente nessas pessoas e principalmente nos jovens, né. Então, como você falou da automutilação, isso aí a gente deixaria pro mais grave, vamos falar. Mas antes disso, tem envolvimento com droga, tem a questão da perda de sentido, envolvimento com bebida alcoólica, um comportamento relacionado à conduta mesmo desse jovem, duvidoso, diferente, poxa, ele era de um jeito, de repente ele começa a agir de outro, né? Se isolar muito, então não quero conversar, quero só ficar no quarto. Hoje em dia, né, fica só enfiado no computador, no celular, então tem muito disso. E quando a gente vai chegando, né, para um cenário mais grave, a gente pode falar assim da automutilação. Por quê? Vamos pensar o seguinte: o suicídio diz muito a respeito da dor, né? Então, quando a pessoa ela comete o suicídio, ela não está querendo, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, morrer de fato, sabe? Viver as consequências da morte, causar sofrimento para quem fica. Não, não é isso. Ela quer acabar com o sofrimento dela, com a dor. Quando o jovem se automutila,
é como se ele estivesse ensaiando, porque ele também está querendo desviar essa dor daqui, né, para cá, para o corpo, enfim. E aí ele faz essa automutilação. Então, sim, é um comportamento que antecede o suicídio nesse cenário mais grave, sabe? E aí um ponto que eu toco, assim, para os pais ficarem atentos, para os amigos ficarem atentos, porque o jovem que ele começa com a automutilação, ele passa a usar casaco, sabe assim? Blusa de Mesmo manga no comprida, calor, né? mesmo no calor. Então, isso é um sinal muito, assim, nítido de que tem alguma coisa errada. E aí, principalmente os pais que estão em casa ali, em algum momento, acabam vendo, porque é físico. Ele não tem muito como esconder. Uma hora ele vai tomar banho, enfim, né? E aquilo vai aparecer. Então, é muito sério e antecede, sim. Pode anteceder um suicídio, porque ele vai, né, caminhando para esse lugar aos pouquinhos. Você falou para a gente da tristeza, do isolamento, falou no caso mais grave da automutilação, que uma hora ou outra quem está convivendo percebe. Mas quais são os sinais, Marina, que devem acender a luz vermelha, né? Eu estou ali dentro da minha família ou na convivência com amigos. O que eu devo observar que já me dá sinais de que aquela pessoa ela pode estar pensando em suicídio, e quais são as atitudes que eu posso tomar no sentido de oferecer ajuda, né? De que maneira a gente pode se comportar? Sim. Michele, é muito importante dizer o seguinte, eu sempre falo assim, normalmente o suicídio ele vem da depressão. Então, normalmente, essa pessoa ela está com uma depressão, ela vai caminhando ali para o suicídio, mas não necessariamente. Eu gosto de dar o exemplo assim, vamos supor, uma pessoa tem um emprego dos sonhos, ela colocou todo o sentido da vida dela, né, naquilo, e de repente ela perde o emprego. O emprego tinha aquele sentido todo para ela, às vezes não tem para mim, não tem para você, não é a mesma coisa, mas era para ela. Então, perceba, né? Basta a pessoa entrar num sofrimento muito grande, ficar muito desesperada, para ela poder também cometer o suicídio, perder o sentido da vida, tá? Mas voltando para a depressão, né? É o que mais acontece. Então, essa pessoa, ela começa a dar sinais da depressão. Ela começa a ficar muito cansada, ela começa a ficar triste, né? Experienciar essa tristeza na maior parte do tempo. Ela começa a ter falta de concentração, muitas vezes perda de apetite ou ter muito apetite, passar a engordar, perda de sono ou dormir demais. Então, você percebe que é sempre um extremo, né? 8 ou 80. E por aí ela vai caminhando, apatia total, ela passa a perder o prazer nas coisas que ela gostava antes. Mas, poxa, fulano, você gostava de caminhar no parque, de fazer um passeio, o que está acontecendo? Ah, não sei. A pessoa perde esse prazer. Então, é muito importante ficar atento a isso. Ah, mas e aí? O que eu posso fazer com essa pessoa? Pergunta, gente. Pergunta. Fulano, como você tá? O que você tá pensando? Isso é uma coisa que a gente não tem costume de perguntar, né? Eu, da terapia cognitiva, eu pergunto isso todo dia. Fulano, o que você tá pensando? O que tá passando pela sua cabeça? Mas é isso, né? Para a pessoa poder se abrir com você, dar uma abertura para esse diálogo, para chegar no ponto dela falar, olha, eu tô mal, eu tô pensando em suicídio, me ajuda, né? Mas tem que realmente construir isso. E a partir desse momento que eu recebo o pedido de ajuda, aí eu tenho que buscar o encaminhamento para um profissional. Sim, nós profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, estamos à disposição, tá? A gente está ali no Instagram diariamente ajudando com conteúdos, então qualquer pessoa pode acessar, ver se identifica. Hoje está muito mais fácil ter essa conexão. E aí, Michele, tem gente que está naquele momento do desespero, ou até mesmo não tem condição realmente agora, né, de procurar um profissional. Eu sempre indico o CVV. O CVV faz um trabalho maravilhoso. Por quê, Michele? Porque eles são 24 horas. E hoje a gente tem um dado de que os jovens cometem mais suicídio aos finais de semana. Então, sexta, sábado, imagina, poder ligar ali 24 horas, eles estão ali para atender. E às vezes, Michele, são 15 minutos, sabe? 15 minutinhos de desespero, que se tiver alguém para dar esse apoio, passa. Né? Então, o trabalho deles é muito importante também para quem não tem condições ou para quem está nesse momento de desespero e precisa de um atendimento rápido. Mas todos nós estamos aqui para ajudar.
Lembrando, gente, que o contato com o CVV, ele pode ser feito através do telefone 188. A gente 188. também tem e-mail e chat que a gente vai deixar aqui na tela para você que está nos assistindo saber quais são os canais que você pode entrar em contato com o CVV. Marina, voltando aí a esse raio-x que foi feito no estado, a gente falou aí um pouquinho dos jovens sofrendo bastante com problemas de saúde mental nesse período da pandemia, né, vendo a saúde mental atingida, mas dados de Mato Grosso também mostram que, além de jovens, nós temos uma prevalência no cometimento de suicídio por homens, né? Queria que você pudesse dizer para a gente o que está por trás disso, né? Ainda existe uma dificuldade masculina maior em procurar ajuda, em se abrir, em falar do problema que está sendo enfrentado? Nossa, muito, demais, demais, demais. Hoje, se você pegar para fazer uma pesquisa com os psicólogos mesmo, até os psicólogos homens, você vai ver que a prevalência do público que busca ajuda para cuidar da saúde mental é de mulheres, tá? E quando a gente fala de suicídio, Michele, a gente tem dados do seguinte: não é que tem uma diferença muito grande, né, da mulher ou do homem que comete o suicídio. Os dois cometem suicídio, mas a mulher, ela é mais cautelosa, mais receosa. Ela tenta uma, duas, três vezes, na quarta ela consegue. O homem é assim, uma vez, da forma mais eficaz, mais letal, e ele finaliza, sabe? Então, o homem, ao mesmo tempo, ele é muito eficaz nesse sentido, quando ele vai fazer mal para ele mesmo, e muito fechado, porque ele associa a todos aqueles mitos, né, que tem atrás da saúde mental, do tipo, eu vou ser fraco se eu buscar ajuda, não, isso nunca vai acontecer comigo, com a minha família, não, na minha família não tem depressão, não tem nada dessas coisas, né? Então, isso são coisas que a gente tem que ir desconstruindo mesmo na cabeça das pessoas, falando sobre isso, né? Para que os homens busquem mais ajuda, porque olha só, eles são os que mais finalizam, cumprem esse tipo de ato, né? Para você ver. E Marina, falando um pouquinho, você falou lá retomando um pouquinho o que você disse, né? Que não preciso estar em depressão, não preciso estar numa crise de ansiedade. Se eu tiver uma desilusão muito profunda, eu posso levar a cabo a minha vida. Nesse contexto pandêmico, que muitas pessoas perderam o emprego, que muitas pessoas vêm vivenciando uma dificuldade financeira, isso também colabora com esse contexto? Nossa, totalmente, totalmente. Hoje a gente vive numa sociedade de muita cobrança, né? Principalmente quando fala da vida profissional. As pessoas se cobram muito. Nossa, eu vejo isso muito em consultório. Aquela coisa que eu te falei de colocar todo o sentido da vida naquele trabalho, naquele emprego. Às vezes, Michele, nem é o amor da vida, o emprego, nem é. Mas assim, eu preciso cumprir, eu preciso estar lá, eu preciso fazer. Às vezes a saúde mental está indo para o ralo, mas a pessoa está insistindo naquilo, né? Até ela enxergar certas coisas. Mas isso afeta muito, porque com a perda dos empregos, muitas pessoas perderam esse sentido mesmo, né? Muitas pessoas moram ainda sozinhas, né? Então tem mais essa. E aí, se essa pessoa não tiver iniciativa de ligar, não tiver um amigo, não tiver com quem conversar, não tiver um profissional que acompanha ela. E por outro lado, as pessoas que moram ali com seus familiares, gente, a gente tem que pegar o costume de conversar mesmo, né? Hoje em dia, as pessoas sentam na mesa do jantar, fica todo mundo com o celular, né? Assim, não olha nem um para a cara do outro, não pergunta como que foi o dia, e aí, como é que você tá, como você tá se sentindo. Então, eu acho que isso é um costume que a gente tem que se esforçar para fazer voltar, justamente para ficar de olho nessas pessoas, porque você pensa assim, Michele, uma pessoa que perdeu o emprego, está desesperada. Se ela tiver um apoio, né, alguém que dê esperança para ela, calma aí, eu vou te ajudar, eu vou falar com fulano, a gente vai estudar, a gente vai ver um outro emprego para você, fica tranquilo. Às vezes aquilo se acalma dentro dela. Mas e se ela não tivesse apoio, né? Então, nós somos seres sociáveis. Eu sempre falo isso. Não existe essa de se virar sozinha. A gente precisa buscar apoio, sempre. Falando agora, Marina, em como manter a nossa saúde mental em dia, né? Porque muitas vezes tem uma concepção equivocada de que eu só preciso procurar auxílio profissional de um psicólogo quando eu estou no fundo do poço.
E acho que a gente não precisa chegar nesse estágio, né? Então, queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre que ferramentas a gente tem para conservar essa nossa saúde mental, que caminhos a gente tem para seguir, quando que eu posso procurar esse auxílio profissional. Sim, sim. Nossa, isso é muito importante, porque realmente isso vem mudando, tá? Ainda bem. Mas ainda hoje tem muita gente que acha, né? Ó, para eu ir num psicólogo, para eu ir num psiquiatra, eu tenho que estar com algum transtorno mental, alguma coisa muito séria, muito grave. E não é assim. Não é assim, gente, principalmente porque para você chegar normalmente num cenário muito grave, você acumulou coisas pequenas, né? Assim, você foi acumulando até o copo encher, né? E transbordar. Normalmente é assim que acontece. Então, não é necessário você ter nada disso para procurar um psicólogo, né? Hoje eu tenho pacientes, né, que procuram por ansiedade, não necessariamente tem um transtorno de ansiedade, mas percebe que aquilo tá trazendo sofrimento para o dia a dia dela. Ela percebe que está exagerado, que tem coisas que não precisava ser assim, ela tá ali tratando. Hoje em dia eu trato muito relacionamento, né? Então, diálogo, falta de diálogo, conflitos, relacionamentos familiares, amorosos, né? Tem também muita procrastinação, Michele, que aparece. Então, você vê assim que são coisas pontuais que podem culminar num transtorno lá na frente. Você pode ficar depressiva por conta desses problemas, você pode ter um transtorno de ansiedade. Então, a psicologia é muito sobre a prevenção também. Eu sempre falo assim para as pessoas: vocês não vão no médico lá, né? Não procura o cardiologista, vai lá. Aí às vezes não gosta de um, vai no outro, vai fazer exame. É assim. Você tem que estar cuidando. Infelizmente, a gente não tem um exame, né, como cardiologista, que sai ali um papel bonitinho para a gente, né? Nosso exame é clínico. Mas você tem que ir lá fazer essa checagem clínica também. Saúde mental afeta na saúde física. Isso é fato. Além desse acompanhamento psicológico, Marina, quais são as outras coisas que a gente pode adotar como hábito nesse intuito de preservação da saúde mental? Uhum. A gente fala muito de autocuidado, né? Quando você me faz essa pergunta, eu lembro muito de autocuidado. Uma coisa que a gente precisa hoje é prestar muita atenção, por exemplo, no nosso sono, na higiene do sono. Então, ter um sono de qualidade, né? Quando a gente é bebezinho ali, vocês já perceberam que nossos pais colocam a gente para dormir, escurece o quarto, né? Faz todo aquele ritual. E aí, de repente, a gente vira adulto e acha que não precisa de nada disso, né? Que é um botão de liga e desliga e pronto. E não, a gente precisa cuidar do nosso sono também, né? Deixa o celular um pouco de lado. Tem a questão também do nosso corpo, do exercício físico, né? É muito importante. Gente, eu falo que o exercício físico, ele é um remedinho natural. Ele libera hormônios ali de graça para você. Toma, seja feliz, né? Então é muito importante que você esteja fazendo isso também. Se você gosta de ler, tá se desenvolvendo sua parte pessoal, né? Então, ler, pesquisar, fazer cursos que você gosta, estar sempre se aprimorando, desenvolvendo, isso é muito importante também. Tudo isso vai formando seu autocuidado. Sabe aquelas coisas que a gente não dá muita importância, assim, né? Que alguém te pergunta, por exemplo, Michele, o que você gosta de fazer, né? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Ai, que coisa besta, né? O que eu gosto de fazer? Sei lá, gosto de ouvir música, gosto de ler, gosto de sair para dançar, gosto de ficar com os meus amigos. Tudo isso faz parte de cuidar da saúde mental. E tudo isso a gente chama de autocuidado. Então, revisitar também, sabe, esse portal do que me faz bem, o que eu gosto de fazer. E colocar em prática no dia a dia, não se esquecer disso. Então, é muito importante. Marina, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Papo com Ela, enriquecendo a nossa discussão, levando informação para quem está em casa. Queria deixar o espaço aberto agora para que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores nesse Setembro Amarelo, que a gente vem discutindo a importância da nossa saúde mental e também como a gente pode fazer essa prevenção ao suicídio. Sim. Gente, primeiro eu quero agradecer, né, Michele? Obrigada por estar aqui mais uma vez. Foi ótimo estar trazendo essa mensagem. Eu gosto muito de contribuir com essa campanha linda que é o Setembro Amarelo. E eu gosto muito de uma frase, né, que eu até coloquei no meu Instagram esses dias, que ela é bem impactante, né? E faz as pessoas refletirem. E eu vou deixar ela aqui, que é o seguinte: se a dor não é sua, não chame de drama, né?
Então, vamos falar sobre isso, vamos perguntar, vamos olhar para quem está do lado e realmente repassar essas mensagens e essa informação. Porque eu acho que a informação, no final das contas, é o que salva a vida da gente, né? Informação é tudo. Então, se você puder repassar, fazer isso por alguém, você já vai estar ajudando nessa causa e em muitas outras, né, necessárias aí na saúde mental. Agora a gente continua falando sobre a pandemia de Covid-19. Todos os dias você se prepara, se protege e vai à luta. Mas se baixar a guarda, a Covid-19 derruba você. Todos nós precisamos continuar usando máscara, mantendo a distância, evitando aglomerações e mantendo as medidas de biossegurança, mesmo quem já teve Covid-19 ou já se vacinou, como eu que já tomei as 2 doses da vacina. Porque a luta ainda não acabou. Esse é o recado do governo de Mato Grosso para você. Ele pede que cada um faça a sua parte, afinal de contas a gente já perdeu mais de 580 mil vidas no nosso país para esse vírus que se instalou aqui no Brasil há mais de 1 ano e meio. Então, se cada um fizer a sua parte, todo mundo sai ganhando. Essas medidas a gente pede que sejam feitas, por quê? Para que a gente possa ter um contexto diferente em breve. A vacinação está avançando, se a gente continuar com os cuidados, a gente preserva as nossas vidas e também daquelas pessoas que a gente ama. Então esse é o recado do governo de Mato Grosso para você. Não saia daí, a gente vai a um breve intervalo comercial e volta já.